para a quarta-feira, onde o autor vai nos lembrar do diálogo, da visita que Jesus com 2 anjos fez a Abraão, e a lição então traz aqui o título Juiz de toda a terra. É muito interessante, irmãos, que pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e que tenha ocorrido uma teofania, Jesus assumindo a forma humana antes da encarnação, e ele se apresenta como viajante ao lado de 2 anjos e é recebido com tamanha hospitalidade por Abraão. E aqui a lição não é sobre hospitalidade, mas fica aqui a lembrança da importância de sermos hospitaleiros, de acolhimento, de atendermos aqueles que necessitam de nós. Então, agora vem o texto, né, desse diálogo registrado ali em Gênesis 18, 37 até o 22, e a lição aqui na pergunta 5, o autor deixa aqui uma pergunta: o que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus? Olha que interessante, irmãos, eu gostei dessa pergunta e a maneira como ele planeja lidar com o mal. Bom, o autor faz aqui algumas declarações muito interessantes. Primeiro, Deus não deve explicações para os seres humanos, para as suas criaturas, mas ele escolhe revelar os seus planos. Aí vem o texto de Amós 3,7, que ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um texto que nós muitas vezes usamos para justificar a existência e a manifestação moderna do dom profético na vida, obra e ministério de Ellen White. Mas esse texto, claro, ele abarca mais do que isso, a iniciativa de Deus de revelar-se. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou, ele teve a intenção de compartilhar esta decisão com Abraão, informar Abraão acerca disso, daquilo que estava prestes a acontecer. Interessante, irmãos, por que Deus tomou essa decisão de compartilhar com Abraão, não é? Jesus permaneceu ali com Abraão, enquanto os 2 anjos se adiantaram e já foram para Sodoma e Gomorra. E nesse ponto o autor também faz uma aplicação que eu nunca havia pensado. Ele diz que não dá para a gente não pensar nestes anjos, esses 2 que saíram ali da presença de Cristo e Abraão, e se adiantaram e foram a Sodoma e Gomorra para fazer o quê? Para chamar os justos, para chamar as pessoas para saírem da cidade. E ele aqui faz uma conexão com Apocalipse 14, 6 a 12, com Apocalipse 18, a simbologia dos anjos são os mensageiros, dando a última mensagem de advertência, anunciando, fazendo a luz brilhar sobre toda a humanidade para que possam sair de Babilônia e possam aceitar a mensagem. Que interessante essa aplicação. Mas, enquanto esta advertência final era proclamada, ali estava Jesus, conversando com Abraão sobre aquilo que estaria para acontecer. E ele voluntariamente e de forma pacienciosa, ele se sujeitou às perguntas de Abraão. E Abraão pergunta: Senhor, se tiverem 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, 10. E aí Abraão não faz mais nenhuma pergunta. É muito interessante isso. E para mim, eu vou pedir para a produção colocar aí Gênesis 18, 25. Esse para mim é um texto emblemático. E diz assim, deixa eu aqui procurar a minha Bíblia, e eu gosto de ler na minha Bíblia, Gênesis 18, 25, então agora sim, produção, agora sim, por favor, pode colocar. Longe de ti, disse Abraão, o fazeres tal coisa, o matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Veja, irmãos, Abraão faz uma declaração da sua convicção da justiça de Deus. E aí ele faz uma afirmação em forma de pergunta. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Como pastor, muitas vezes fui convidado a oficiar em cerimônias fúnebres em que as pessoas não podiam confirmar a piedade, a vida justa e santa da pessoa que morreu. E alguns até achavam que talvez não havia esperança, baseado naquilo que eles viram e testemunharam. Em casos assim, nunca devemos deixar de atender ninguém, nenhuma família, e nestas circunstâncias eu uso esse texto. Não fará justiça, não faria justiça o juiz de toda a terra. Deus é o único que conhece o coração do ser humano.
Deus é o único que sabe. E esta pergunta de Abraão, não faria justiça ao juiz de toda a terra, ela é emblemática. Ela nos dá a convicção de que Deus é justo. Deus não só é misericordioso, mas ele é justo. E aqui, meus queridos irmãos, Abraão, no diálogo com Cristo, ele não estava só falando de Sodoma e Gomorra, dos seus habitantes, mas ele estava também examinando o caráter de Deus e dando ao universo não caído uma oportunidade de entender o caráter misericordioso e justo de Deus. Da mesma forma que nos é dito, antes que venha o final de tudo, o fim do fim, Deus abrirá os livros do céu, de acordo com Apocalipse capítulo 20. E durante 1000 anos, os salvos terão a oportunidade de perguntar a Deus tudo sobre todos. Todos entenderão sobre tudo. Por que que este está salvo, por que que aquele não está salvo. Não ficará nenhuma dúvida. A justiça de Deus será proclamada, será reconhecida. Teremos 1000 anos para obter respostas para todas as nossas perguntas. Sabe, irmãos, a nossa vida é uma coleção de perguntas sem respostas. E é possível que muitos de nós baixemos a sepultura sem que tenhamos tido todas as respostas para as nossas perguntas. Mas nós teremos 1000 anos no céu, antes de virmos para a nova terra, para tirarmos todas as dúvidas, não só acerca de quem está salvo ou quem está perdido, mas sobre coisas que nos aconteceram. Por que nos aconteceu tal coisa, aquilo, isto? Tudo ficará esclarecido. Que Deus maravilhoso é esse. E aqui naquelas perguntinhas de letrinha miudinha que aparece ao final da lição, diz assim: antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por quê. O que isso nos diz sobre o caráter dele e de sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber essas coisas naturalmente? Que coisa interessante para pensarmos nisso, que traço do caráter de Deus, mostrando aqui a união perfeita da sua justiça e da sua misericórdia. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.